Iglesia querida, buenos dias, bom dia, good morning. Que alegria estar com os irmãos nesta manhã para uma vez mais transmitir, predicar, enseñar a palavra de Deus. A palavra que alimenta, a palavra que edifica nossas vidas para todos os dias. Amém? Estamos estudando o livro do Evangelho de João e hoje vamos entrar no capítulo 2, fazendo um pequeno lembrete do que foi predicado domingo passado, para que todos podamos estar na mesma página e compreender de onde estávamos e onde vamos chegar. Vamos orar ao Senhor. Padre querido, Padre amado, Padre bendito, pido em nome de Jesus, perdão por meus pecados, pecados de pensamento, pecados de palavras, pecado de ações. Deus, perdona-me, purifica-me de todo pecado, Senhor. E por tua misericórdia, utiliza a vida do teu servo, Senhor, para predicar, ministrar, ensinar em esta manhã a tua preciosa palavra. Que o teu Espírito Santo prepare o coração de cada um de nós, lo mío que estarei predicando e aqueles, ó Pai, que estarão ouvindo tu palavra, porque a meu coração o Senhor também falou, Senhor, miércoles passado, viernes e hoje, Senhor. Esta é a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Bem, estamos estudando o Evangelho de João e queremos fazer um pequeno recuerdo do que já falamos. O Evangelho de João se divide desta maneira. Capítulo 1 nos conta o começo do ministério de Jesus. O capítulo 2 ao 12 nos habla das coisas maravilhosas que Jesus hizo. Capítulo 13 ao 21 descreve a paixão, a morte e ressurreição de Jesus, assim como a conclusão do Evangelho de João. João começa a falar sobre Jesus de uma maneira diferente. Ele começa dizendo que Jesus é o Criador, a luz divina, que entrou nas tenebras do mundo pecaminoso para levar vida de Deus a los homens. O grande propósito do Evangelho de João é relatar algumas das maravilhas de Jesus para generar em nossos corações a fé que resulta em vida eterna. Que coisa mais linda, que detalhe tão precioso do nosso Deus para as nossas vidas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir de la palavra de Deus. Somente dessas duas maneiras que podemos adquirir, ter e aumentar a fé. Porque Deus prometeu através da sua palavra que quando nós ouvimos de sua palavra, Ele, que é autor da fé, Ele nos dá fé para crer. Crer ao ponto de entender que Jesus é a luz do mundo, que vino, lumbrou minha vida, lumbrou tu vida e cambiou nossas vidas. Muito bem. Jesus também realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais e milagros que estão escritos em este livro, mas, sem embargo, estes foram escritos para que nós creiamos que Cristo é o Hijo de Deus
para termos e para que tenhamos vida eterna em Cristo Jesus. Bem, a palavra de Deus no Evangelho de João nos diz que Deus enviou ao João Bautista delante do Messias, delante de Jesus, antes que ele pensava seu ministério, para preparar o caminho para o Senhor Jesus, e ele predicava o Evangelho do arrependimento, arrependimento de seus pecados. A lei foi dada por Moisés. A lei revela o pecado de nós outros. A lei nos ensina que a paga do pecado é morte. A lei é buena, porque a lei nos diz o que é certo, o que é errado. Isto é vida e isto é morte. A lei nos ensina e nos dá conhecimento que nós outros necessitamos entender, que nós necessitamos do poder de Deus para poder obedecer à lei do Senhor. Jesus vino, assim como Moisés trajo a lei, Jesus vino para trazer, para nos dar graça e misericórdia. A verdade através do qual a vida eterna é dada para todo aquele que nele crê. Que coisa mais linda! Coisa mais linda! Queridos, há um grande perigo que ronda nosso tempo e já rondava desde o tempo de Jesus. Há doutrinas falsas que dizem que Deus criou alguns para ser salvo e alguns para ser perdido. Esta teoria ou esta ensinança falsa, mentirosa, não combina, não coaduna com o Deus que nós outros conhecemos, que é um Deus que não hace acepção de pessoas. É um Deus que ama a todos por igual. E quando vamos em João 3,16, assim diz a palavra do Senhor: porque Deus amou tanto ao mundo, ou seja, amou tanto ao homem, que deu seu único Filho, unigênito, para que todo o que creia em Ele não se perda, senão que tenha vida eterna. Porque Deus enviou a seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, senão para salvá-lo por meio de Ele. Esse é o Deus lindo e maravilhoso, que ama a todos e quer salvar a todos. Tenham cuidado com essa doutrina. Tenham cuidado com esta ensinança falsa e mentirosa em relação a Deus. Em Tito 2, verso 11 diz: porque se mostrou pela graça de Deus salvação a todos os homens. Que coisa mais linda! Bem, seguindo um pouco mais adiante, o bautismo de Jesus é seguido da venida do Espírito Santo em forma de uma paloma. Todos ouviram a voz de Deus quando dijo: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer a Ele escuchar. Nos habla sobre a tentação de Jesus no deserto depois de 40 dias e 40 noites que ele foi tentado por Satanás. E esses são eventos dos quais Mateus, Marcos e Lucas tratam com melhor detalhe, e João não tem tanto detalhe em isto. O relato do Evangelho de João é o evangelista, não João Bautista, porque João Bautista não escreveu nenhum livro. O relato do Evangelho de João começa uns 2 meses depois, quando Jesus regressou
a seu lugar de bautismo, reunindo-se com João Bautista, que continuava e seguia predicando o evangelho de arrependimento de pecado e bautizando as pessoas. Alguns pensaram que João Bautista era o Cristo e foram perguntar a ele, digo, não, eu não sou, é o Cristo. Então quem é você? Ele diz que ele é o que vai adiante do Messias, preparando o caminho para o Senhor. João Bautista alabou ao Senhor, alabou o Messias, de que ele disse, eu não sou digno de desatar as sandálias do Senhor. João Bautista é que disse, quando Jesus se acercou para ser bautizado, revelado por Deus, disse, ei, mira aí, este é o Cordeiro que quita o pecado do mundo. João Bautista. Interessante que quando João Bautista disse aos seus discípulos, quando Jesus estava passando por ali, ele disse, mira, este é o Cristo que haveria de vir. E diz o texto que dos discípulos de João deixaram a João Bautista e seguiram a Jesus. Andrés, irmão de Pedro, e outro que provavelmente era João, o amado do Senhor. João Bautista, ele não buscava seus próprios interesses. Tanto é que ele disse, conviene que eu diminua e que Cristo cresça. Cristo cresça. João era esse homem. E quando Jesus decidiu regressar a Galileia, ele invitou a Felipe a segui-lo. Felipe, por sua vez, invitou a Natanael, o qual expressou aquela expressão, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sin embargo, Jesus revelou que conhecia a fidelidade de Natanael à nação de Israel e ao seu Deus. Queridos, agora vamos entrar no capítulo 2. E no capítulo 2 nós outros vamos nos deparar com o primeiro milagre que Jesus opera. A família de Jesus foi invitada para um casamento, para uma boda. A madre, os irmãos e os discípulos de Jesus, que não eram muitos naquele momento, eram 5, e todos eles foram a esta boda. Interessante que ao estar allá, ao terceiro dia, eles estavam allá, celebrou-se essa boda em Caná da Galileia. E como eu digo, a madre e os irmãos de Jesus estavam allí, seus discípulos estavam allí, estava André, Pedro, Felipe, Natanael e certamente João, que escreveu o Evangelho, também estava allá. Então, se quando no meio da festa passa algo, se acabou o vinho. Se acabou o vinho. E agora, naquele tempo, as festas eram celebradas com vinho e se acabou o vinho. E a madre de Jesus se acerca a seu filho Jesus e lhe diz, hijo, já não tem vinho, se acabou o vinho. É interessante que para entendermos isto, no contexto judio daquela época, primeiro que uma festa de bodas poderia durar uma semana. Segundo, era responsabilidade do novio fornecer e comprar vinho para toda a festa. Se faltar vinho, poderia chegar os padres da novia e processar o novio, o futuro esposo de sua hija,
por ter faltado vinho. Interessante, não? Chegaria a este ponto da cultura. Então, o vinho, na Bíblia, nós outros encontramos alguns versos, não que está liberado se emborrachar e beber. Não, a Bíblia não diz isto. Tanto é que em Salmos, em Provérbios 21 também diz, el vinho es provocador, la bebida fuerte alborotadora, e qualquer que com ele se embriaga não é sábio. Em Efésios 5, 17 e 18, e não embriagueis com vinho, no qual há dissolução, senão sejam llenos do Espírito Santo. Ou seja, não há uma liberalidade para beber até se emborrachar. Isto não Provérbio está dizendo, Salmo está dizendo que não haga isto. Bem, quando isto passa e a madre de Jesus habla com ele dizendo que o vinho havia acabado, Jesus dá uma resposta para sua madre e ele diz: mulher, que tiene esto ver comigo? Ou que tenho eu com isto? Respondeu Jesus: todavia não há chegado minha hora. É interessante que esta resposta, para muitos de nós, dá a impressão que Jesus foi grosso com sua madre. Dá a impressão que Jesus foi mal educado com sua madre, contestando ela desta maneira. Mas não foi assim, amados. Não foi assim. Acordem-se que Jesus, ele está lleno de todos os frutos do Espírito, de amabilidade, bondade, mansidumbre, domínio próprio, gozo, alegria. Jesus é este. Mas ao lermos essa resposta, nos dá a impressão, e queremos aclarar que não é desta maneira. O sentido mulher seria dizendo: madre, mami, não me digas o que tenho que fazer, aún não há chegado minha hora. Interessante. E é interessante que esse término mulher não é um término grosseiro, é necessariamente uma maneira de Jesus falar naquela época. Escute o que eu vou ler para vocês. É o término mulher, não é necessariamente grosseiro, pero tiene o efeito de criar uma distância entre Jesus e sua madre e a petição que ela estava traindo. Não foi grosseiro, pero se posicionou de tal maneira que deixou bem claro que estava em uma missão em la terra e todas suas ações estavam subordinadas ao cumprimento de esta missão. Sua agenda se estabeleceu antes da fundação do mundo. Havia que recordar-lhe a Maria, sua madre, que Jesus não só era o Filho amado que ela criou, senão também que ele era o Messias e Filho de Deus. Que coisa interessante, não? Mira como isso aclara e quita de nossas mentes que Jesus foi grosseiro com sua madre. E esta expressão, mulher que tenho contigo, ou não há chegado minha hora, isso já passou em outros versos da palavra. Certa vez, quando Maria, José, Jesus foram a Jerusalém para a Páscoa, eles regressaram e depois de 3 dias se deram conta que Jesus não estava ali, procuraram entre os parentes e regressaram a Jerusalém. E quando chegam allá, miram Jesus, tinha 12 anos, estava entre os doutores da lei, olhando eles e fazendo pergunta. E sua madre se acerca e diz: Hijo, como tu haces esto con nosotros? E Jesus lhe contesta: Madre,
eu estou cuidando de las coisas de mi Padre. A resposta de Jesus: estou cuidando de las coisas de mi Padre. E este termo que tenho eu contigo passou também em 2 Samuel, esse termo, uma outra persona usando esse termo. Pero o rei dijo: que tenho eu a ver com ustedes, hijos de Sérvia? Né? Então, em outra passagem, em Juan 7, de 1 a 11, o verso 6 diz: então Jesus lhes dijo: mi tempo aún não ha chegado, pero el tempo de ustedes é sempre oportuno. Então vocês se dão conta que este término, esta maneira de falar, era comum em aquela época, não? E é interessante que, se nós outros não conhecemos um pouco disto, não podemos nos dar conta de como são as coisas, como é a maneira de falar. Em aquela época, quando a família ia para a grande festa dos judeus, que era a Páscoa, seus irmãos disseram assim: depois de isto, Jesus andava pela Galileia, pois desejava andar por toda a Judeia. Não desejava andar por toda a Judeia, porque os judeus queriam matar. A festa dos judeus, lá dos tabernáculos, estava cerca. Por isso, os irmãos de Jesus lhe disseram: sai de aqui, vete a Judeia, para que também tus discípulos vejam as obras que tu hiciste, que tu haces. Os irmãos de Jesus, hablando com ele desta maneira, Jesus lhe contesta da mesma maneira: mi tempo aún não ha chegado. E depois que seus irmãos partem para allá, ele diz: subam ustedes a la fiesta. Eu não subo a esta festa porque mi tempo aún não há se cumprido. Então os irmãos se dão conta que esta linguagem, esta maneira de falar, era comum em aquela época. Bem, continuando a conversação, Maria, a madre, diz: Jesus, se acabou o vinho. E Jesus contesta: madre, que tenho eu com isto? Não chegou minha hora todavia. A madre se vira para os serventes da festa e diz: hagam o que ele lhes ordene. Maria se puso em seu lugar e continua atuando de uma maneira que demonstra um sentido de cooperação. Se Jesus tivesse sido grosso com sua madre, Maria não diria para os serventes da festa: hagam todo o que ele te diga. Verdade? Hace sentido, não? Muito bem. Quando Maria diz isto, o texto diz que allí na festa, na bodas, havia 6 tinajas de pedra, de las quais os judeus usavam em suas cerimônias de purificação, e em cada uma dessas 6 cabia 100 litros de água. Muito bem, Jesus disse aos serventes: llene de água las tinajas. E os serventes llenaram. Imagínate, 100 litros, 200 litros, 300 litros, 400 litros, 500 litros, 600 litros de água nas tinajas. Os serventes foram e correram água. E após isto, Jesus diz o seguinte no verso 8: agora saquem um pouco e levem-lo ao encargado do banquete, lhes dijo Jesus. Assim lo hicieron. E o encargado do banquete probou em água convertida em vinho, sem saber de onde havia salido. Aunque sim lo sabia os serventes que haviam sacado da água. Então se chamou à parte o novio e disse: olha que coisa interessante. Aquele senhor que era o jefe do banquete, que comandava toda a festa, era o que tinha que provar o vinho.
os serventes obedeceram a Jesus, correram, digamos, uma jarra, uma boteia grande com água, e ao levar para aquele senhor responsável pela festa, e quando ele prova, não era água, era vinho. Jesus transformou água em vinho. Solamente um Deus Todo-Poderoso poderia ser isso. Solamente um Deus poderoso pode transformar algo que não existe em algo que Ele deseja que exista. Esse é o nosso Rei, Senhor glorioso e poderoso. Bem, quando aquele homem, o chefe da festa, prova o vinho sem saber que era água, ele vai falar com o noivo: escuta, eu hago muitas festas, e normalmente depois que a gente está já um pouco borracha, bebeu, já não sabe diferenciar muitas coisas, o noivo põe o vinho malo, porque nada vai se dar conta. Mas você não. Você pôs o vinho bueno desde o princípio até o final. Então ele reconheceu que o vinho era de melhor qualidade. Jesus hizo lo melhor. E esta foi o primeiro milagre que Jesus operou em Caná da Galileia. Jesus operou esse milagre e ele revelou sua glória, e os seus discípulos creram em ele. É interessante que milagre não convence a nadie que Jesus é Senhor e Salvador. Milagre não faz com que pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus. Sim, em aquele tempo, em este tempo, existem muitas e muitas pessoas que recebem milagre, recebem a cura, recebem a bendição de Jesus e todavia seguem vivendo de acordo com sua vontade, lejos de Deus, lejos de Jesus. Que coisa mais grande, que coisa mais triste. Milagres não são suficientes para convencer uma pessoa que é pecadora e necessita de Jesus. Muito bem. Continuando, logo em seguida, depois que Jesus sai de Caná da Galileia, ele vai hasta Cafarnaum, e de Cafarnaum Jesus vai para Jerusalém. Eles queriam participar da Páscoa, a grande festa, e João relata que Jesus limpiou o templo com uma certa indignação. Ele diz o texto que ele hace uma azote, como se diz, como for um chicote em português, e ele vai e dá nos cambistas, dá nos vendedores de animais, ele corre as mesas de câmbio e vira as mesas, e todos ficam assustados, e Jesus hace isto. E como entender o que está passando? Porque, queridos, em aquela época da Páscoa, todos os judeus de todas as regiões iam até Jerusalém. E como a caminhada era grande, eles não poderiam levar um animal por muitas milhas, muitos quilômetros. Chegava lá, o animal já estava quase que morto. Então era normal o viajante que vinha de lejos chegar em Jerusalém e comprar uma ovelha, comprar um chivo. Era normal. Também era normal que eles vinham de outros lugares e a moneda daquele lugar, quando eles chegavam em Jerusalém, que eles queriam pagar uma taxa para mantenimento do templo, o dinheiro de Jerusalém não era o mesmo que eles, e era necessário que eles cambiassem o seu dinheiro.
E então estes homens malos, perversos, egoístas, ladrões, eles haciam câmbio do dinheiro e cobravam muito mais caro do que o normal. Aqueles homens que vendiam os animais para o sacrifício, que deveria vender fora do templo, fora de todo, estavam dentro do templo vendendo animais. Os cambistas estavam dentro do templo cambiando dinheiro. E isso causou em Jesus um grande zelo. E Jesus, com todo respeito e por respeito ao Deus Todo-Poderoso, ele teve que atuar desta maneira. Ele teve que sacar os comerciantes, sacar os cambistas do templo, porque ele disse: esta casa é chamada casa de oração, e ustedes ha transformado a casa de mi padre em uma casa de negócios. Uau! Uau! E todo isto passa, e é interessante que isto passou no princípio do ministério de Jesus, e também isto passou na Páscoa que antecedia a crucificação de Jesus, passou a mesma coisa. E isto podemos nos... mas passou 2 vezes? Não, sim, foram 2 vezes. E esta limpeza do templo ocorreu no começo do ministério de Jesus. Pero Mateus e Marcos e Lucas também registram um segundo episódio similar que ocorreu ao final do ministério de Jesus, durante a última semana da Páscoa, que precedeu a morte do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele tem entendimento de que a casa do Senhor, o templo, é a casa do Senhor, é a casa de oração. Bem, nós miramos no Evangelho de João um segundo episódio que nos ensina o atributo de Jesus e nos ensina sua divindade, né? Afirmou seu poder sobre a morte através da ressurreição. Só Deus tem habilidade para ser isso. Depois que Jesus expulsou os cambistas, depois que Jesus expulsou os vendedores de animais, então se aqueles homens, os judeus, os sacerdotes, os fariseus, chegam para Jesus e perguntam: quem te deu autoridade para ser isto? Que sinal vocês podem nos mostrar para atuar desta maneira? Eles se quedaram enojados com Jesus, enojadíssimos, e queriam saber com que autoridade, e que Jesus era um sinal para demonstrar que realmente ele tinha autoridade para ser aquilo. Bem, Jesus lhe contesta dessa maneira: destruam este templo. Verso 19. Respondeu Jesus: e eu levantarei de novo em 3 dias. Tardaram 46 anos em construir esse templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Contestaram os fariseus. Pero o templo ao qual se referia Jesus era seu próprio corpo. Assim, pois, se levantou dentre os mortos. Seus discípulos se acordaram de que ele havia dito e creram na Escritura, em la palavra de Jesus. Jesus não estava falando de um templo físico. Jesus estava falando de um templo espiritual, seu corpo, que ia ser entregue à morte, crucificado, e em 3 dias ele ressuscitaria. Ou seja, ele reconstruiu novamente o templo de adoração que é ele. O terceiro atributo de Jesus que nos revela sua divindade é sua percepção da realidade. Só Deus conhece verdadeiramente o coração do homem.
Mientras Jesús estava em Jerusalém durante a festa de la Páscoa, muitos creyeron em su nome ao ver os sinais que ele hacía. Em cambio, Jesús não les creía porque conhecia a todos e não necessitava que nadie lhe informara ou hablara de los demás, porque Jesús conhecia o interior do ser humano. Só Deus pode conhecer o interior de um homem. Só Deus pode conhecer o que vai dentro de minha mente e de meu coração. Só Deus pode conhecer. E diz o Salmo 139, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Antes que saia uma palavra da minha boca, eis que Tu, ó Senhor, todo lo sabe. Deus sabe todas as coisas. Jesus é Deus e por isso ele sabia de todas as coisas. Muitos creyeron em Jesus devido aos sinais miraculosos que ele hacía, mas sem embargo, Jesus não confiava em eles porque conhecia seus corações. Jesus busca a conversão genuína e não um entusiasmo ou um espetáculo. Que coisa tremenda! Diz o texto que Jesus busca, Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E Deus sabe quem são aqueles que o adoram e o buscam em espírito e em verdade. Jesus dizendo, ele está buscando verdadeiros seguidores dele, aqueles que realmente o amam. Em João 8, 31 e 32 está escrito o seguinte, assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus dizia a los judíos que haviam creído em ele, se ustedes permanecem em mi palavra, verdadeiramente são mis discípulos, e conocerão a verdade, e a verdade los hará livre. Creer em su nome, creer em Jesus, significa mais que um assentimento intelectual, mais do que um entendimento. Significa uma entrega contínua e completa da vida a Jesus. Ou seja, é morir por mim mesmo e para seguir a Jesus como seu discípulo. Em Mateus 10, 37 a 39 diz o seguinte, é o que ama é o Padre ou la Madre, mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama ao Filho e a Hija mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e sigue-me, não é digno de mim. Aquele que ha encontrado sua vida, la perderá. Mas aquele que ha perdido sua vida por minha causa, a encontrará. Que coisa maravilhosa! Jesus está buscando homens e mulheres que verdadeiramente entendem e compreendem o evangelho da salvação e se nega a si mesmo e se entrega completamente a Jesus. Negar-se a si mesmo e seguir a Jesus. Como é que eu sigo a Jesus? Leyendo a palavra do Senhor. Jesus derrou todo, ordenou que todo fora escrito para que você e eu pudéssemos entender sua vontade e seguir a Jesus. Jesus chega ao ponto de dizer que se eu, Jonás, amo mi padre, mi madre ou mis filhos mais do que a ele, eu não sou seu discípulo e não sou digno de seguir a ele. Jesus tem que ter a primazia em minha vida. Nós outros temos que amar a Jesus mais
do que padre, mais do que a madre, mais do que os filhos, mais do que a esposa. O meu amor por meu padre, minha madre, minha esposa e meus filhos, eu devo amá-los, é claro. Mas este amor não pode ser maior que o meu amor e que o teu amor por Jesus. Jesus deixa bem claro. Eu tenho que entender e compreender que Jesus, Ele deu sua vida para me salvar e para salvar a você. E ao escutar a palavra de Deus, que diz que eu tenho que negar a mim mesmo e seguir a Jesus, irmãos queridos, quem de nós tem esta dicha de vou seguir a Jesus, vou obedecer a Ele? É impossível. Nós outros não logramos por nossas próprias forças negar-se a si mesmo, negar-se o estilo de vida que eu desejo, que minha carne deseja, negar-se a mim mesmo para seguir a Jesus. De verdade, você lograria isto por sua própria força? Você lograria isto? Eu não lograria. E eu estou seguro que você não lograria. A não ser que pidamos ao Senhor misericórdia. Pidamos ao Senhor do seu poder. Pidamos ao Senhor de sua graça. Para que Ele llene minha vida e tua vida de graça. Ou seja, poder de Deus entrando em minha vida, entrando em sua vida e nos ajudando a obedecer e a seguir a Jesus. Solamente assim, amados, é impossível para o homem lograr isto sem a intervenção de Deus. O próprio Deus disse isto, que Ele cambiaria o nosso coração de pedra por um coração de carne. O próprio Senhor disse que Ele infundiria em nós do seu Espírito para que possamos obedecê-lo. Queridos, eu, Jonás Mostafa, quero seguir a Jesus. Eu, Jonás Mostafa, quero negar a mim mesmo, mas eu preciso da atuação, do poder do Espírito Santo de Deus em minha vida, pedindo: Senhor, ajuda-me, Senhor, aguenta-me pelas manos, me fortalece, Senhor. Ponga esse desejo de negar a mim mesmo e amar a Ti em primeiro lugar e seguir e obedecer a Ti. Desta maneira, pedindo ao Senhor, nós outros vamos lograr chegar ao final desta vida agarrados com Jesus, fortalecidos na fé e crendo em Ele. Amém? Que o Senhor Todo-Poderoso pueda bendecir tua vida através dessa prédica. Padre querido, Padre amado, Padre querido e Padre amado, é bem claro, Senhor, o que temos que fazer. Dá-nos do teu poder, dá-nos de tua graça, para podermos te obedecer e seguir a ti, Senhor. Deus poderoso, Deus maravilhoso, abre a mente e o entendimento de cada um de nós para entendermos que não podemos caminhar se não for na força que o Senhor vai nos dar. Eu necessito, Senhor. Eu, Jonás, necessito do teu poder, necessito da tua misericórdia e da tua graça para continuar te seguindo, Senhor. Obedecer à tua vontade, obedecer ao Senhor, amar ao Senhor arriba de meus filhos, de minha esposa e de todas as outras coisas. Eu te necessito, Senhor. Por favor, ajuda-me, Senhor, a te seguir, ó Padre. E que o nosso querido irmão e ouvinte, Senhor, tenha este mesmo desejo e clamem a ti, Senhor. Esta é a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, foi uma alegria, um prazer, ainda que através de vídeo,
poder entrar em sua casa, entrar em sua vida e transmitir a palavra que vai transformar sua vida, porque transformou a minha. Amém? Vai!